Abra comigo Marcos capítulo 14, verso de número 32. Nós estamos concluindo o livro de Marcos. Falamos várias histórias do livro de Marcos. Hoje eu vou falar de uma história que é uma história que vai nos lembrar e lembrar da nossa sexta-feira, lembrar da ressurreição de Cristo no domingo e lembrar o que Jesus passou. Esse texto, para mim, é um dos textos mais difíceis de pregar, de falar dele. Talvez um dos textos mais fortes da Bíblia. E confesso que essa madrugada eu dormi praticamente 3h30. Eu não conseguia dormir. Pensando sobre o texto, pensando sobre o que ia pregar, orando sobre isso, eu sentia o meu corpo pegar fogo. E pedindo para Deus, Deus me ajude a não ser ansioso, para não pular aquilo que o Senhor tem para nos falar. Mas esse texto é um texto muito forte. E eu quero que você preste atenção, não feche sua Bíblia, nós vamos meditar nesse texto e nós vamos aprender alguns princípios sobre batalha espiritual. Sobre aquilo que muitas vezes a gente ouve aí as pessoas falar, mas não entendem. A gente acha que o diabo está em igualdade com Deus. A gente acha ou então que a batalha espiritual é como se fosse um joystick. Você ora, aí Deus enche o sanguinho, aí vai lá e detona o diabo. Não. Deus não tem adversário. Deus é Deus. Deus não é tentado, Deus não tem adversário. Deus é Deus. Existe uma categoria. Deus é Deus, anjos, seres humanos. Aí natureza é aquela coisa. O que o diabo é? Anjo. Um anjo que caiu. Então, ele não tem poder sobre Deus. E Deus deixa ele aí, talvez para te bofetear, para te pegar. Porque o que o apóstolo Paulo diz? O mensageiro de Satanás me colocou um espinho na carne. E eu me esbofetio o meu corpo. E no final o Senhor diz, a minha graça te basta. Então, olha que interessante. Então você precisa refletir sobre isso. Senão você fala de batalha espiritual de um jeito errado, vive de um jeito errado e não desfruta de tudo aquilo que Deus tem. Vamos lá, Marcos 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sentai aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. E disse-lhe, fique aqui e vigie. Ele avançou um pouco e se curvou até o chão, então orou para que, se possível, a hora que esperava fosse afastada dele. E ele clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Repete comigo, dormindo. Simão, você está dormindo, disse-lhe ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiai e orai para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então deixou novamente e fez as mesmas orações de antes. E quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou seus discípulos dormindo, pois não conseguia manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos, porque o traidor chegou. Pai, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela nessa manhã. Espírito Santo de Deus, eu não tenho capacidade humana, Senhor, para transmitir essa mensagem. Eu te peço socorro, Senhor, para que eu possa ministrar essa manhã. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Que todo interromper dessa manhã caia por terra em nome de Jesus. Que toda distração caia por terra em nome de Jesus. Que toda sonolência caia por terra, porque isso é uma artimanha de Satanás para impedir as pessoas de ouvir a tua voz. Pai, desperta o teu povo para te ouvir. E que nessa manhã a tua palavra seja encarnada sobre nós. Assim nós consagramos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos revela algo interessante. O livro de Marcos é um livro da prática. O tema central do livro está em Marcos 10:45, quando diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas dá a sua vida em resgate de muitos. Mostra o ministério de Jesus, que é servir. Repete comigo, o ministério de Jesus é servir.
O que é servir? É cuidar de pessoas, é guardar pessoas, é proteger pessoas, é encontrar pessoas. O ministério de Jesus é esse. Ele não fez nada mais do que isso, servir pessoas. Ao longo desse tempo que a gente está aqui expondo o livro de Marcos, a gente foi vendo Jesus se desenvolvendo com cada pessoa, se relacionando com pessoas, cuidando de pessoas, mostrando que cada pessoa tem uma necessidade. Um tem uma necessidade de um milagre, outro precisa de uma cura, outro precisa de uma atenção. Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu. Quando você olha os livros, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver algumas passagens que se repetem, outras não, mas você vai ver Jesus entrando na casa de Zaqueu. É a única casa no Novo Testamento que Jesus se convida para entrar. Agora, você sabe quem que é Zaqueu, meu irmão? Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu defraudava umas pessoas. Quer que eu diga mais ou menos hoje quem seria Zaqueu? Vamos pensar assim no ministro Alexandre de Moraes. Jesus se convida para ir para a casa dele. Porque Jesus ele vai quebrando paradigmas. Jesus senta na roda dos pecadores. E a Bíblia diz, eu não vim para o são, mas para os doentes. O são não precisa de mim, mas os doentes vêm. Então Jesus ele foi quebrando o paradigma, rompendo com os preconceitos. Isso é Jesus. Se você não concorda, está na Bíblia. Jesus é esse cara que vai quebrando preconceitos e vai alcançando pessoas. Jesus vai se colocando na brecha. Então, diante desse posicionamento de que Jesus vai tendo, a gente vai aprendendo algumas coisas. É uma decisão minha e sua honrar a Deus. É uma escolha minha e sua honrar a Deus. Diante desse cenário de Jesus, você vai ver que todos os milagres de Jesus partiu de um posicionamento. Tinha uma multidão, mas o que tinha ali? Alguém que se posicionou. No meio da multidão, uma mulher com fluxo de sangue tocou Jesus diferente. É uma decisão. O paralítico foi levado por maca até a presença de Jesus. Foi uma decisão. O cego que gritava no meio do caminho, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi uma decisão. Então é uma decisão honrar a Deus ou não. É uma decisão buscar a presença do Senhor ou não. É uma decisão dizer não. É uma decisão escolher o pecado. É uma decisão. Eu posso escolher pecar. É uma decisão. Mas é interessante que a gente coloca a culpa no diabo. Tem uma historinha que um teólogo vai dizer que o diabo estava na beira do caminho sentado chorando. Triste. Aí o Senhor passou e falou, o que foi, diabo? Por que você está triste? Ele falou, eu não faço mais nada, o pessoal fala que tudo sou eu. Aí eu lembro uma historinha de uma moça que chegou e falou assim, pastor, o devorador está na minha vida. Eu não consigo arcar com meus compromissos, meu cartão de crédito não para, eu estou no rotativo, eu não sei o que fazer, tem um devorador na minha casa. Aí o pastor falou assim, traz o cartão aqui para mim, traz a sua fatura. Aí estava lá, Renner. Aí o pastor olhou e falou assim, é o diabo ou é você? Aí ela, Aramis, foi falando das marcas. Quem que é o diabo, minha irmã? Você é o próprio diabo da sua vida. Porque é você que causa os problemas e depois você põe a culpa no outro. É assim de Adão e Eva. Quando a Eva peca, Adão peca, qual que é a resposta de Adão para Jesus? Foi a mulher que tu me deste. Então, quer dizer, ele não tem culpa de ter comido o fruto. A gente sempre está terceirizando as nossas responsabilidades. A salvação é individual. Quando o primeiro assassinato tem na Bíblia, Deus chama Caim e fala para ele assim, ó, presta atenção. Você já está desejando coisa errada. Você já está pensando coisa errada. Vai dar problema. Cadê o seu irmão? Ele fala, eu não sou dono dele. Ele tinha acabado de assassinar o irmão. Então a Bíblia vai mostrar para nós que é uma escolha agradar a Deus. É uma escolha pertencer a Deus. E é uma escolha desviar dos caminhos. E aí, às vezes a gente não quer. Tem um teólogo que diz a mesma coisa assim. A semente é livre. Você planta o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. Isso é a lei da semeadura. No dia do seu aniversário, você vai descobrir o quanto você é amado. Mas, pastor, ninguém liga para mim no dia do meu aniversário. A pergunta é, você liga para quem? Ontem, um amigo me ligou falando de um sepultamento. Sabe quantas pessoas estavam no sepultamento? Uma. O morto e o pai. Mais ninguém. Ali define como foi a vida. Aí foi a que a Trudes falou aqui. O que é legado e o que é herança? Herança você deixa para alguém. Legado você deixa
algo em alguém. Quando as pessoas falam de você, o que ela fala? Então essa é a pergunta para nós essa manhã. Porque nós precisamos deixar um legado, uma história. A gente precisa marcar a vida das pessoas. A igreja, ela é chamada de sal e luz. Então uma pergunta para nós. Jesus está concluindo o seu ministério de 3 anos. Ele começou a governar com 30 e foi crucificado com 33. Durante 3 anos, Jesus desenvolveu o seu ministério. E há 2000 anos, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido da história. Há 2000 anos, a história não acaba. Para onde você vai, Jesus tem se manifestado. Você vai agora está no período do Ramadã. As pessoas estão se consagrando, buscando a presença. E é natural você ouvir, no contexto muçulmano, Jesus se aparecendo para as pessoas e as pessoas correndo para a igreja. A gente tem um retiro lá no Egito, a Carol já esteve comigo naquele retiro. É natural você ouvir. Jesus apareceu para uma pessoa e a pessoa saiu correndo. Porque lá no Oriente Médio, a conversão tem uma implicação séria. A morte. Uma família de muçulmano, quando o filho se converte, automaticamente o pai tem o direito de lavar a honra. Ele pode matar o seu filho. Então o filho, quando se converte, ele tem que deixar tudo e seguir o caminho de Cristo. Hoje, no Brasil, seguir a Cristo, qual é a implicação? Qual é a implicação da gente amar a Cristo? Qual é a implicação da gente levar Deus a sério? Eu não levar a sério? Então, existe um contexto diferente. Então, a gente precisa aprender com nossos irmãos e se inspirar e dar graças a Deus que o nosso país, você pode sair para a rua e gritar Jesus e ninguém vai falar nada. Só pode chamar você de doido. Pode chamar você de lunático. Pode me chamar de fanático. Mas eu sou mesmo. Por Jesus eu sou mesmo. Então, você precisa perguntar quem eu sou. E aí Jesus está concluindo esse ministério, ele está caminhando, e agora você olha para essa perspectiva e a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende, Jesus sempre está no lugar deserto para orar. O que você encontra de comum, Jesus sempre está no lugar sozinho para orar. E aqui a gente aprende algumas coisas. Oração, primeiro, é uma oração individual. Tem a oração coletiva? Tem, mas a oração é individual. Jesus, se você olhar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, em todos os momentos Jesus foi para um lugar sozinho para orar. Então, por 8 vezes isso aparece nos evangelhos. Jesus foi para um lugar sozinho orou até o amanhecer. Jesus retirava frequentemente, antes de escolher os 12 discípulos, sabe o que Jesus fez? Orou a madrugada inteira. Quando você tem uma decisão difícil para tomar, o que você faz? Toma um Rivotril? Ou você vai orar? Pergunta para o ChatGPT. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, batendo um papo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. O irmão pegou o ChatGPT, zerou o ChatGPT, colocou o ChatGPT lá e começou a perguntar para o ChatGPT: se você fosse seguir uma religião, qual que você seria? Aí o ChatGPT mandou 3. A primeira era ser budista. E ali, porque tem um equilíbrio com a natureza, aquela coisa toda, ele mandou um monte de artigo cristão. E começou um debate. Ele com o ChatGPT, 4 horas de debate, meus irmãos. 4 horas de debate com o ChatGPT. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Aí o que aconteceu? No final, o ChatGPT falou assim: os seus argumentos são maravilhosos, mas eu sou roubando, não aceito a Cristo. Você entende que, às vezes, nós olhamos para tudo isso e nós não entendemos que a oração, ela não é um robô. No final, ele não tem resposta. A gente acha que orar é igual como se fosse um robô. Eu vou orar e não vai ter resposta. Não, oração é um investimento na bolsa de valor dos céus. Toda vez que esse ano, agora eu ganhei 2 relógios. E toda vez que eu ganho um relógio, eu entendo que Deus está me falando de tempo. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, estou orando, Deus falou comigo. Esse dia eu estava falando com a minha esposa sobre um anel. O cara me ofereceu um anel, tal. E Deus estava falando comigo sobre pedras preciosas, sobre joias, sobre o momento de tesouro. Um dia uma irmã, a gente orando aqui, ela falou assim: eu vejo esse lugar banhado a ouro. E ouro significa a presença. Hoje de manhã chegou um homem aqui me procurando. Ele falou assim: há um tempo atrás, quando eu comecei um negócio, Deus me entregou algumas joias. E isso mudou toda a história da minha empresa. E quando eu orava, Deus falou comigo para trazer essas joias para você. Hoje de manhã ele me chamou na porta e me entregou as joias. Ele começou a orar comigo, que isso significa para a sua igreja, para que você possa avançar. Eu entendo os sinais de Deus.
Então, o lugar de oração é um lugar de revelação. Então, quando Jesus ia para o lugar, ele orou a madrugada inteira para perguntar para os seus discípulos, antes de que dizer alguma coisa, antes de dizer, eu sou o próprio Deus, ele orou a madrugada inteira. No Monte da Transfiguração, ele chamou Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas no Monte da Transfiguração. Né? Tem a musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho. Não foi no barquinho, foi no Monte da Transfiguração. Jesus agora chamou os seus discípulos para orar com ele. Antes de ensinar o Pai Nosso, o que Jesus fez? Ele orou. O que os seus discípulos disseram? Senhor, me ensina a orar. E depois, Jesus agora ora a madrugada inteira sozinho e depois ele faz a multiplicação dos pães. Você vai vendo que as passagens, Jesus sempre está orando. Então, olha que interessante. Sabe qual que é a reunião mais vazia da igreja, das igrejas? Reunião de oração. Porque orar não é importante. Aí a gente é o crente 6 horas. Sabe o que é o crente 6 horas? 6 horas por mim. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Agora tem igrejas na América Latina que diz assim, ó, quando o cara chega no gabinete, pastor, eu estou com essa situação. Tá, você já orou pelo menos uma semana sobre essa situação? Não, então volta, ora, depois que você orar eu te atendo. Se eu fizer isso aqui, a pessoa vai virar a cara para mim. Mas porque é fácil terceirizar. É fácil entregar para o outro. Aí o pastor não orou, a culpa do pastor, ele orou por mim. É sempre assim, porque nós sempre estamos terceirizando aquilo que é meu. A oração não pode ser terceirizada. É a sua responsabilidade se relacionar com Deus. Ora, por que a gente tem a vigília toda a última sexta-feira do mês? Porque tem a oração individual e tem a oração coletiva. Aí na coletividade, estava tudo em mesa, a gente fechou as mesas e oraram em grupo. Todo mundo recebeu oração. Mas às vezes o Netflix é mais importante, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Agora Jesus está no Getsêmani. Jesus convidou os seus discípulos para orar. Olha que interessante, Jesus, olha que interessante, versículo de número 33, levou consigo Pedro, Tiago e João. Essa é a hora que os amigos ajudam. Em momentos de dificuldades você encontra amigos de oração. Você quer saber quando alguém te ama? É quando ele ora por você. É quando ele está com você na oração, quando ele diz, estou orando por você, Deus falou comigo. Esses dias um rapaz mandou uma mensagem, estou orando, pastor, e Deus me mostrou um cara. Bazelai. É isso, né? Bazelai. Eu lembrava de uma palavra que foi o cara que cuidou de Davi no momento mais difícil. No momento que Absalão está tomando o trono de Davi, Bazelai se levanta para proteger Davi. E alguém aqui na igreja teve um sonho. Deus falou com ele sobre Bazelai. Ele me mandou uma mensagem, pastor, eu estou orando, o que significa isso? Eu falei, deixa eu te mandar um negócio. Mandei para ele na hora, lembrava na hora de quem era Bazelai. Um servo que dava vida para o reino de Deus. Então, ou seja, a oração nunca está sozinha. Então a oração coletiva te ajuda. É igual andar no metrô da Sé às 5 horas da tarde, meu irmão. Você não tem força, o metrô te leva. Fica paradinho aqui, ó, fica no metrô, desce lá, pega um ônibus, vai daqui para São Paulo, senta lá no metrô da Sé às 5h30, 5 horas, assim, para. Fica parado perto do trem. Você entra, você sai, você vai para lá, você vai para cá, o metrô te leva. Porque a multidão te arrasta. Por isso que na hora da angústia, a gente precisa estar em comunhão. Porque ninguém tem força para caminhar sozinho. Ninguém ama sozinho, ninguém chora sozinho. E o diabo, sabe o que ele faz? Ele tem a especialidade dele. Isolar a presa. Ele isola, te mina, coloca mentira, você se angustia, aí vê os pensamentos negativos, vem a depressão, o que acontece? Ele te traga. Começa assim. Falava sobre a prostituta Raabe. Na sexta-feira eu falei sobre isso. A prostituta Raabe, ela se coloca em risco pelo povo de Israel. Sabe quantas vezes o nome dela vai aparecer na Bíblia? 8 vezes. Qual que é o título dela? Uma prostituta. Mas sabe de onde veio a linhagem de Davi? De Raabe. Da descendência, na linhagem de Jesus, sabe quem está? A prostituta Raabe. O texto diz isso. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa as marcas que colocarem em você, mas importa o que Jesus fez em você. O nome dela, por ser prostituta, não é que ela era prostituta, significava de onde ela saiu. E ela está na linhagem de Jesus, para mostrar que não é sobre nós, é sobre Ele.
na linhagem de Jesus, tem uma prostituta. Imagina, eu vou falar, pastor, me expor eu aqui, os meus dilemas. Eu sou bom. Aí eu ponho uma máscara, entro aqui, está tudo bem. Mas lá no íntimo está tudo arrebentado. Qual que é o problema de gritar e falar, socorro, eu tenho problema? Se expor. Então a oração é isso. Os discípulos viram Jesus. Então a oração comunitária é uma oração pedagógica. No meio da oração, na última vigília, entrou um rapaz aqui, sobrinho de alguém. Aí na oração coletiva, que a gente ora um pelo outro, ele falou, eu não sei orar, eu queria ter a fé de vocês, porque eu já pensei em me matar 2 vezes. E eu estava pensando nisso, mas eu não sei como eu consegui chegar aqui. Hoje o Vitor está cuidando dele. Estava aqui na oração, na sexta-feira. Imagina você entrar na multidão e sair e ninguém te ver. Cuidado. Por isso que a igreja é separada em grupos, para ninguém sair despercebido. Oração comunitária. A célula onde você pertence, ela ora por você, ela intercede por você, ela cuida de você e ela protege você. Então andar em comunidade é andar protegido. Então cuidado, lobo solitário. Você é uma presa facinho para Satanás. Porque Satanás tem mais de 20 séculos nas costas, com um corpinho de 18. E ele não tem pressa. Ele vai devagarzinho. Na hora que você marcou, você tomou. Cuidado. Então Jesus convida os seus discípulos. Mas olha o que Jesus tem. Uma angústia profunda. Isso é batalha espiritual. Dor intensa. Isso é nítido. Que Jesus, olha o que ele diz. Eu estou sentindo uma angústia profunda. O que é uma angústia profunda? O que é algo profundo nesse coração? É uma dor tão intensa que Charles Spurgeon chega a dizer, Jesus sofreu na alma e não no corpo. Uma dor pesada. Por quê? Não era medo físico, era o peso do pecado da humanidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si o nosso pecado. Jesus levou sobre si a nossa enfermidade. Então, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou com ele. Quem carregou o peso do cálice não foi eu, não foi você, foi Jesus. Quem carregou o peso do cálice não é eu e não é você, é Jesus. Por isso que às vezes a gente fala que está em batalha espiritual e a gente não está entendendo nada. Jesus fez o peso leve. Ele levou sobre si toda a angústia, toda a dor, todo o pecado. Por isso que o cálice é pesado, por isso que a dor é pesada. Na crucificação, ele levou sobre si toda a dor. Ele levou, não foi você, ele levou. Ele levou toda a dor, ele levou todo o peso. Então o cálice revela algo profundo e pesado. Quando Jesus leva o cálice, ele leva a dor, ele leva tudo. Quem levou foi Jesus. Por isso que o cálice revela a humanidade de Cristo. Cristo era Deus, 100% Deus, mas 100% homem. E na sua oração revela a sua humanidade, revela quem ele é, revela a natureza dele que está ali sofrendo. Não no corpo, mas na alma. Porque ele sabia o que tinha acontecido no jardim do Éden. O primeiro Adão caiu. E agora ele precisava pagar a conta. Tinha um cálice que era virado para mim e para você. Eu e você estávamos destituídos da glória de Deus. Eu e você estávamos condenados. Isso que a gente não entende. Como assim, pastor? Sabe o que o homem precisa fazer para ir para o inferno, meus irmãos? Já parou para pensar? Sabe o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nascer, viver e morrer. Ah, ele era bonzinho. Ah, bonzinho. É bonzinho, mas vai para o inferno. Ah, mas não fazia mal para ninguém. Vai para o inferno também. Vai para o inferno sem fazer mal para ninguém. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio do Pai. Está na Bíblia. Ai daquele que acrescentar ou tirar algo da palavra. Esse negócio, não, a evolução. Não, a gente vai melhorando de vida. Me dá uma pessoa que foi e voltou e melhorou de vida. A Bíblia diz, cabe ao homem viver uma vida só e prestar juízo diante de Deus. Tem que ter mais fé para acreditar numa coisa dessa do que acreditar em Jesus. E tem gente pagando para ver.
é melhor você ir na minha. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Então o cálice era a ira de Deus. O pai, ele está triste para morrer. Olha que interessante que ele fala, versículo de número 34. A minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer. Olha, a minha alma está profundamente triste. Pai, eu estou triste ao ponto de morrer. Aqui Jesus revela a sua humanidade, que não suporta o peso do cálice que está para transbordar. E sabe o que significa o cálice, meus irmãos? A ira de Deus. O cálice representa a ira de Deus contra o pecado. O cálice representa a ira de Deus. Porque o ser humano pecou e o que ele merece é a morte. O que ele merece não é bênção, é a morte. Então, ou seja, a ira caiu sobre Jesus, o julgamento caiu sobre ele. Ele levou sobre si o cálice da ira. Cristo temeu não a morte, mas o juízo divino. Cristo não temeu a morte, ele temeu o juízo divino. Então a batalha espiritual ele já levou, ele batalhou por mim e por você. Se você assistir, eu convido a você, assista a Paixão de Cristo na sexta-feira. Do Mel Gibson, não aquela outra, não, Mel Gibson. Pega lá e põe e assiste. Você vai ver o momento que Jesus é açoitado, espancado, você vai entender o que ele sofreu. É aproximado. É aproximado. Então a gente precisa relembrar, fazer a via dolorosa, lembrar do que Jesus fez para a gente não perder de vista o que ele fez. E aí você vai olhar, ele levou sobre si, e aí ele fala assim, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Quando ele ora assim, sabe o que ele está dizendo? Submissão total a Deus. Pai, se possível, afasta esse cálice, humanidade. Pai, eu não suporto isso. Se possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Agostinho de Hipona diz, perfeita harmonia entre a vontade humana e a divina. Como diz João 14, versículo 8. Se as minhas palavras permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vós, e você permanecer em mim, pede o que quiser, que eu vou te dar. Submissão total. Isso é Cristo, é o padrão, é o cabeça. Isso é a batalha espiritual de Cristo para nos dar vida. Então ele dá tudo para que nós tivéssemos vida. Então Jesus fez a batalha, Jesus venceu a guerra. Jesus, quando acharam que ele foi morto, ele ressuscitou. Ele está orando porque o traidor já estava indo com ele, mas o traidor tinha comida na mesa dele. Ele tinha dado pão na boca do traidor. Mas ele não negou a mesa para o traidor. Ele não deixou de lavar os pés do traidor. Sentou na mesa e era considerado tesoureiro. Quer dizer, Jesus falou, o que você ia para fazer, faça. E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E quando todo mundo achou, peguei ele. Jesus nunca é surpreendido a nada. Porque antes da fundação do mundo, ele já era. Meus irmãos, eu fico maravilhado com isso. Mas olha que interessante. Isso é a natureza divina. A natureza de Deus. Então a nossa busca é ser parecido com Ele. Isso é uma batalha espiritual. Então nós batalhamos todos os dias para se parecer com Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Em Efésios capítulo 5, ou capítulo 6, se não me engano, ele diz, revesti-vos da armadura de Deus. Para que possa suportar as pressões, as paixões. Então você vai aprender sobre batalha espiritual. Batalha espiritual não é você guerrear contra Satanás. É você guerrear contra você mesmo e se tornar parecido com Cristo. É esmurrar o seu corpo contra a sua natureza. Hoje de manhã eu vim aqui na igreja às 5 horas da manhã.
Passei aqui, porque o nosso ar aqui, a quantidade de ar era insuficiente para o tamanho do galpão. Então eu preciso gelar o ambiente para economizar o ar e gerar a parede gelada para depois não esquentar. Liguei o ar 5 horas da manhã. 5h25 eu estava na esteira. Corri quase 10 quilômetros. Tomei banho. Sabe o que a Bíblia diz? O exercício físico é de pouco proveito. Agora, é difícil ou não é manter uma disciplina física? Agora, imagina manter uma disciplina espiritual de oração e leitura da palavra. Foster vai escrever um livro, Celebração da Disciplina, que significa a disciplina de repetição. A gente não gosta de repetição, a gente quer inovação. Mas a Bíblia diz sobre guardar a palavra no coração. Você não vai guardar a palavra no coração se você não memorizar. Por isso, naquele livro, naquele filme de Eli, ele memorizou a palavra onde? E deixou guardado aqui para quê? Para não pecar. Então, quer dizer, eu preciso meditar na palavra todo dia e ser lavado por ela todo dia. Se Jesus, sendo o próprio Deus, orava todo dia, por que eu acho que eu não devo orar? Aí a pergunta é, estamos no mês de março, terminando o mês de março. Em janeiro nós oramos o mês inteiro das 10 da meia-noite. Eu vim aqui todos os dias. A sua vida de oração está melhor ou está pior? Você está lendo mais a Bíblia ou lendo pouco a Bíblia? Senão se você quer colher o que você colheu no ano passado, continue a fazer o que você fazia antes. A partir de semana que vem, no domingo à noite, segunda-feira a gente começa um jejum. Serão 50 dias até o dia de Pentecoste. Primeira semana, primeiros 15 dias sem café da manhã. Segundo 15 dias, sem café da manhã, almoço. Depois sem café da manhã, almoço e sem janta. Você pode quebrar na ceia, que é antes de dormir. E na última semana, nos últimos 6 dias, para os corajosos, só na água. Agora, quem quiser ir comigo, eu vou primeira semana no café, mas depois eu vou 40 dias na água. Porque eu quero ver Jesus. Eu não vou fazer jejum para fazer barganha com Deus, mas eu quero matar a minha carne. Só que no meio desse desafio eu tenho pregações para fazer, eu tenho congresso para fazer, tenho a cruzada que eu vou fazer, eu vou levar todos os gringos para jantar, levar o pessoal para jantar, sabe o que eu vou comer? Água com limão e um cafezinho. Eu esmurro o meu corpo para matar a minha natureza. Porque eu quero conhecer a Cristo. Eu não faço jejum para fazer barganha. Jejum é para morrer o que aqui está dentro. Uma natureza pecaminosa. Isso é uma batalha espiritual. Para que Cristo seja achado em mim. Aí no dia de Pentecostes, naquele dia, o poder do Espírito. Eu vou orar para ser revestido do poder. Para ter unção. Para ter manifestação de Deus. Para que a nossa palavra cura, que a nossa palavra liberte, que a nossa palavra salva. É isso, por isso que nós buscamos a presença. Para que nós sejamos parecidos com Cristo. Então, ou seja, essa é a primeira batalha. Agora, olha que interessante. Jesus chamou quem para orar? Pedro, Tiago e João. Olha o versículo 37. Depois voltou os seus discípulos e encontrou eles o quê? Meu irmão, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Simão, você está dormindo. O couro está comendo. Eu estou para ser vendido. O couro está aí. Eu vou para a cruz. O que você está fazendo? Dormindo. Aí viu aquela voz, a pessoa te liga, você liga para a pessoa. Aí você fala, está dormindo? Não está dormindo não, estava orando. Ô irmão, fala que está dormindo, pô, é mais bonito. Não, estava orando. E aquela mãozinha mentirosa. O pessoal peça oração, estou orando. Aí você pergunta, você orou mesmo? Não orei não, vou orar. Aí esquece. Só eu fiz isso aqui. Você não fez, né? Tá todo mundo aqui. Tem gente que nem sabe que fez. Que é pior ainda. Pelo menos já sabe que fez. Então, ou seja, é natural. Agora, os discípulos estão dormindo. O couro está comendo. Jesus está angustiado. O cálice da ira. Há um mover profético acontecendo. E os discípulos estão o quê? Dormindo, meus irmãos. Eles estão dormindo. E quantas vezes Jesus volta para eles e encontra quantas vezes eles dormindo? 3 vezes. Mas Jesus diz para Pedro, antes de ele começar a orar, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Olha Pedro, crentão. Jamais, Senhor. Jamais, eu não vou te negar, não. É o cara que sai do culto aqui domingo. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Primeira fechada. Amante de fariseu. E aí daí vai.
Não precisa nem falar o resto. Não precisa falar nada. Já negou a Cristo ali, ó, no portão. Na primeira topada ali, já negou a Cristo. Aí amanhã no trabalho, aparece, é uma decisão. Dar meia nota ou pagar um imposto total. Dá uma decisão. Dá uma decisão. Ir lá e tomar uma decisão. Essa semana eu fui na prefeitura, tratar de um assunto. Um cara veio para mim e falou, tá tudo certo, tá cruzado, tá tudo certo. Aí falou para mim assim, eu vou sair para candidato, eu queria o seu apoio, tal. Amém? Vamos orar. Mas deixa eu falar algo para você, meu irmão, eu tenho um voto com Deus, eu não apoio político nenhum. Eu sou de Cristo, eu não apoio nenhum. Todo mundo é bem-vindo, eu oro por todo mundo, mas eu não apoio nenhum. E nenhum candidato vai ter um microfone nessa igreja. É bem-vindo, a gente ora ali, lá da rua para fora, quer profetar, pode da rua para fora, fala o que quiser. Aqui dentro, não. Posicionamento. Aí tem gente que lá dando meia nota. Está agradando ou negando a Cristo? É difícil, meus irmãos, mas isso é servir a Cristo. A régua de Cristo é alta, não é baixa. Jesus morreu. Quer seguir ele? Tem um padrão. Então isso é o padrão. Olha o que os discípulos têm. A fragilidade humana, a falta de vigilância. E o que Jesus diz para eles? Vigiem, versículo 38, e orem, para que não cedam às tentações. Para que não cedam a tentações. Porque a tentação nunca vai deixar de existir. Mas se você não vigiar e você não orar, você vai ceder. Quantos aqui já falou assim, a partir de hoje eu não peco nunca mais? Mas naquela semana que você falou isso, foi a semana que você mais pecou. Sabe por quê? Porque é a nossa humanidade. Você não precisa falar não peco nunca mais. Senhor, eu me prostro aos seus pés. Eu me rendo a ti. E se porventura eu falhar, existe um advogado chamado Jesus, que o sangue dele me purifica, e ele me salva, ele me liberta, e agora eu posso caminhar com ele. Então, orai e vigiai, para que não cedam às tentações. Repete comigo, orar e vigiar, para não ceder à tentação. Vira para assim, aprendeu? Aprendeu? Pratica. Está ali. Agora que interessante. O que Jesus orou, gente? Eu fico angustiado. O que Jesus orou? Qual foi a oração de Jesus? O que ele clamou ali? Se você ler o livro de João, todos vão falar sobre isso. Lucas vai dizer que Jesus suou gotas de sangue. Se você procurar na medicina alguém que transpira sangue, é uma dor extrema. É mais que um parto. Para sair gotas de sangue. Eu vi minha mulher tendo parto natural, não saiu gota de sangue. Então, tranquilo. Tranquilo. É normal. Que a pai estava com a esposa no dia. Se você tinha alguma dívida com a esposa, ali você apanhou. Sai da sala! E vai ela ali, ela desabafa. A mulher que fez o parto da minha filha falou assim: Pastor Hildo, é uma japonesinha. Eu indico paz natural, mas dói. Mulher fala palavrão, xinga tudo o marido. Aí eu falei para ela, foi a Eva. Ela falou, maldita Eva. Irmão, ali pode falar, porque a hora que o neném nasce, acabou a dor. A dor é só por um instante. Quando o bebê nasce, você fica maravilhado. Eu, pai de primeira viagem, marinheiro, a hora que eu vi, minha filha tinha um cone. Eu ficava olhando, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, mas é defeituosa. Eu falei, vai dar problema. Você fica, pai é assim, gente. A gente não entende. Eu não entendo nada, daqui a pouco foi voltando ao normal, mas na hora eu pensei que minha filha tem um cone. Mas bullying na escola? Eu sou o rei do bullying, gente. Eu falei, já pensei em mim, eu falei, daqui a pouco voltou ao normal, acabou. Mas a Tati olhava e falou, tá tudo bem. Vai ficar bem. Nada que uma cirurgia não reconstrua o cérebro da cabecinha dela, tá tudo certo. Voltou ao normal. Eu não entendia, gente, é natural. Você nunca pensou nessas coisas, não? É normal. A minha mulher fala. Ela fala assim, quando a Lara nasceu, eu achava que ela era tão bonitinha, mas depois eu vejo as fotos, ela era tão feinha. Você não falava isso? Aí, tá aí, é normal, gente. A gente fala. É que a gente não fala para os outros, mas a gente pensa. É ou não é? Então, ou seja, mas por que eu fui entrar nisso, né, gente? A oração, uma palavra tão séria, eu vou entrar na brincadeira, eu não paro. Então, quando você olha João 14, João 15, João 16,
é onde Jesus está orando. E João, ele é o discípulo amado, ele vai contando sobre isso. E João 17 vai dizer a oração de Jesus. Primeiro, João 17, lê em casa. Do 1 ao 5, Jesus ora por ele. Não é ego, é missão cumprida. Do 6 ao 19, Jesus ora para os seus discípulos. Sabe o que ele fala? Eu não oro para que o Senhor tire do mundo. Eu oro para que o Senhor livre do mal. Todos aqueles que o Senhor deu, eu não perdi nenhum. Ele ora, ele intercede. O que mais que ele faz? Ele fala da cruz. Ele ora depois pela igreja futura. Ele ora por mim e por você. Eu oro para todos aqueles que vieram a crer. Quer dizer, ele intercede pela igreja, ele intercede pelos discípulos, ele intercede por uma igreja futura, e ele está intercedendo. E depois Jesus ora, o foco central, ele ora por unidade, ele ora por amor, ele ora por um testemunho. A unidade da igreja não é opcional, ela é parte do testemunho do evangelho. Então, ou seja, qual é a missão? Assim como o Pai me enviou, eu envio a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a igreja. Então, ou seja, olha a oração dele. Ele ora por proteção espiritual. Ele ora, eu oro para que o Senhor proteja-os, para que o Senhor guarde do mal. Jesus intercede por mim e por você. Antes de eu e você nascer, Jesus já estava intercedendo por nós. E ele intercede por nós constantemente. Jesus não sabe o que é derrota. Ele não sabe o que é perder. Eu e você perdemos toda vez que nós desviamos o nosso olhar para ele. Porque se o meu Redentor vive, eu posso viver. Se ele venceu, eu também posso vencer. Ou seja, eu tenho uma vida gloriosa. Agora eu tenho que tomar posse disso. E a batalha é essa. Todo dia eu tomar posse das promessas de Deus para a minha vida. Isso é uma batalha espiritual. E a conclusão é essa. Jesus cumpriu a sua missão. Ele intercede pela igreja. E ele deseja unidade, santidade. E a missão de espalhar Jesus para o mundo todo. E a missão de pregar a palavra de Deus para o mundo todo. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Então ele ora por santidade. Meus irmãos, sem santidade ninguém vai chegar a Deus. Eu preciso amar a Deus amanhã mais do que eu amo hoje. Eu tenho que amar a Deus hoje mais do que eu amei ontem. Eu tenho que crescer em glória. Isso depende de desprender de mim, tirar as coisas que estão em mim e anular quem eu sou. Cristo vive em mim. Nós cantamos que diminua eu, para que ele cresça, Senhor, mais e mais. Aí você olha para uma mulher como a mulher que estava aqui terça-feira. A sua fortuna está estipulada em 17 bi de dólares. Ela faz da sua empresa a igreja. Ela faz dos seus netos a igreja. Tem discipulado com as crianças de 6, com os netos de 6, com os netos de 9, com o de 12, com 15 e com 17. Ela é reitora de um seminário, onde as crianças, os jovens, antes de ir para a faculdade, ficam um ano com ela. E ela forma aquele jovem para ir para a faculdade. E lá no meio daquela faculdade, pregar a palavra de Deus. São 100 por ano. Tem um processo seletivo, vai fazer missões na África. Ela implanta a sua palavra. Então aqui a prova que dinheiro nunca é o problema. É a natureza aqui dentro que é o problema. Quanto mais dinheiro é bom, porque dinheiro favorece muita coisa. O problema é quando o dinheiro se torna o nosso Senhor. O problema, sexo é bom. O problema é quando o sexo se torna o Senhor. O poder é bom, mas o poder se torna mal quando o poder se torna o Senhor. Foster escreveu um livro, Sexo e Poder e Dinheiro, o lado bom. Foi Deus que criou o sexo. O desejo foi Deus que curtiu no homem. Mas toda relação fora do casamento é pecado, porque sexo é uma aliança. Dinheiro é bom, desde que ele seja meu servo e não meu Senhor. Poder é bom, desde que o poder está submisso a Cristo. Toda autoridade me foi dada. Só que o mundo perverteu tudo isso. Uma das maiores indústrias do mundo é a pornografia. Distorcendo as coisas. Então ter dinheiro é maravilhoso. Então ter dinheiro não é ruim. Mas Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa do nosso coração.
Porque esse mesmo Deus que atinge uma mulher como essa. Um dia eu vi uma missionária falando, Deus colocou no coração dela, vai para os ribeirinhos. Sabe quantos povos tem no ribeirinho? Sabe quantas vilas tem lá? Mais de 32 mil vilas. O pessoal anda ali por Belém, ali Belém do Pará, Manaus, mas tem um centro ali de vilinhas que para você ir de barco custa caro. Então o barco anda numa geografia ali de 30, 40 quilômetros de distância das grandes cidades. Porque 1 hora de barco, meus irmãos, com motor de Scania, é muita gasolina. É muito diesel para o barco rodar. E lá naquele meio tem 32 mil vidas que nunca foram assistidas. Se a gente anseia pela volta de Jesus, Jesus nunca vai voltar antes que todos ouvirem a sua voz. Se você anseia a volta de Jesus, cumpra a missão de pregar a palavra de Deus. Porque talvez você está ansiando por uma volta para livrar você do sofrimento, mas na sua casa pode ter alguém indo para o inferno. Então, você quer que Jesus volta? Pregue a palavra. Até que todos ouvam. Hoje existe mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Aí nessa mesma vilinha de 32 mil pessoas, um dia o cacique da tribo teve um sonho. Vai vir uma pessoa de barquinho e vai me anunciar. Ele saiu da tribo, do meio do mato, e foi para a beira do rio. E ali eles esperaram 100 anos. Aí um dia uma missionária no Rio de Janeiro, uma menina da Igreja Batista Atitude, Deus colocou no coração dela de pegar um barquinho para o rio. Ela encontrou um cara, ficou noivo e falou assim, a minha missão é pregar o evangelho nos ribeirinhos. Só caso com você se você cumprir a missão comigo, porque eu não vou aceitar jugo desigual. O que é jugo desigual? Missões diferentes. Quando a gente olha naquela época, era um boi mais forte, um boi mais fraco, ficava junto, o boi mais forte matava o mais fraco. Isso é jugo desigual, quando a missão é desigual. A missão dela tinha que ser, para ela casar, a missão tinha que ser alguém que estava na mesma visão que ela. O cara aceitou, topou. Ela pegou esse barquinho, 3 dias adentro do rio. Quando chega naquela vila, ela começa a anunciar Cristo para aquela tribo. O líder daquela tribo começa a falar, faz 100 anos que o meu avô teve um sonho que alguém vinha falar de Jesus. E nós mudamos para cá e faz 100 anos que a gente aguarda. E toda aquela tribo se rendeu a Cristo. Sabe, meus irmãos, isso é o Jesus que nós servimos, que rompe as muralhas, que alcança o perdido. Mas talvez você está perdido dentro da sua casa, como aquele filho pródigo. O filho pródigo volta e encontra tudo, mas o filho que está dentro de casa nem sabe quem é, sem identidade, tem tudo e não tem nada. Está dentro da casa e vive como escravo. E fala, Deus não fala comigo. Lógico, Deus não quebra princípios. Sabe, meus irmãos, está num tempo de a gente salvar o mundo. Tem gente indo para o inferno do nosso lado. Tem gente indo para o inferno do nosso lado e a gente não chora por eles. A gente só tem autoridade naquilo que a gente chora. A gente só tem autoridade naquilo que dói em nós. Porque quando dói em nós, significa que a gente tem compaixão por aquilo. Você sabe o que o diabo tem feito na nossa humanidade? Cauterizado a nossa mente. E a gente não ama mais as pessoas. A gente ama bicho. Não tem problema nenhum acordar às 5 horas da manhã para levar o bichinho ali para fazer as suas necessidades. Mas não tem coragem de levantar para buscar o Senhor. Dia de frio vai para a rua para o bichinho fazer a necessidade, mas não consegue levantar cedo para ajoelhar e buscar a presença do Pai, criando ídolos para si. E aí qual é o resultado? Vazio. Ei, Jesus está aqui. Ele quer te usar. O que você vai fazer com isso? Quero te convidar a ficar de pé. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Esses dias eu estava mexendo na rede social, terça-feira, 1000 corredores correndo lá na Lagoa do Taquaral, num movimento de corrida. Mandei um direct pro Thiago, falei, Thiago, arruma panfleto, vai pregar para esse povo. Tá lá correndo, põe água, põe tudo lá, usa a criatividade e inova.
A internet cauterizou a mente das pessoas, as pessoas não são mais criativas. O negócio está falindo, cria um negócio novo. Pede para Deus te dar uma criatividade, inova. Não, mas o diabo vai condicionando a gente nesse lugar de prisão. E a gente é preso e não avança. E aí a vida se torna entediante e chata. Jesus está aqui, meus irmãos. Hoje você precisa vencer a batalha do seu coração. Fala assim: Jesus, eu quero ir mais profundo na tua presença. Eu quero ir mais profundo. Não é dar passo, é pular de 1 para 100, não. De 1 para 2. De 2 para 3. Porque Deus, natureza não dá saltos. Ela tem processos. Então você não pode dar saltos. Você tem que viver o seu processo. Não é se comparar, não. É dentro de você e fazer a sua jornada. Porque Deus te fez único para você viver a sua jornada. Com os olhos fechados, queria que você orasse ao Senhor. Pergunte para Deus: qual é a nota que você dá para você mesmo hoje, no seu relacionamento com Deus? Qual é a nota que você dá para a sua intimidade com Deus? Hoje Deus está te chamando para ir mais profundo. E se você entende que você pode dar um passo a mais, aumentar a nota que está do seu coração, sai do seu lugar. É o altar, é o lugar, irmão. Não existe outro lugar, é no altar. Jesus foi para o Getsemane, lá foi o altar dele. O altar aqui é hoje, aqui, ó, nesse lugar. Pai, eu preciso dar um passo mais perto do Senhor. Eu quero sair de 1 para ir para 2. Eu quero de 2 para 3. Eu estou em 5. Eu quero ir para 6. Eu estou em 10. Eu quero ir para 11. Porque em Deus não existe limites. Eu quero avançar. Se Deus falou com você, eu preciso avançar, sai do seu lugar, venha. Pastor, eu vou ficar no meu lugar, Deus me ouve. Não. Sai do seu lugar. É aqui, ó. É se expor. É se expor. Não quero me expor, pastor. Prostituta Raabe, ela se expôs. Está na genealogia de Jesus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Espírito Santo, nessa manhã nós estamos juntos aqui, Senhor, no teu altar. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. O Senhor morreu naquela cruz para nos libertar. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida, vida em abundância. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã nós nos prostramos aos seus pés e nós entendemos que nós podemos melhorar. Nós entendemos que nós possamos dar um passo a mais. Nós entendemos que nós possamos sair do 5 e para o 6, que nós possamos sair do 1 e para o 2, mas todos nós podemos se mover para perto de Ti. Todos nós podemos dar um passo a mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável de amor. E que nós morremos nesse altar
para que Cristo seja vivo em nós, para que Cristo seja notado em nós, para que Cristo seja manifestado em nós, e nós cumprimos a missão de manifestar a glória de Deus através do nosso amor, através da nossa família, através do nosso trabalho, através dos nossos negócios, através da forma que nós relacionamos com as pessoas, nunca fazendo nada para ter algo em troca. Nós amamos porque a nossa natureza é amar, nós servimos porque a nossa natureza é servir, nós somos fiéis porque a nossa natureza é ser fiel. Nunca é para ter uma performance, nunca é para alcançar um favor, e nunca é para dizer eu tenho direito porque eu faço isso. Não, eu não tenho direito. O único direito que eu tenho, Senhor, é te render aos seus pés e dizer: eu te escolho, Jesus, todos os dias. Eu levo a minha cruz e eu peço, Senhor, me ajuda a vencer os meus gigantes, ajuda a vencer, Senhor, meus medos, ajuda a vencer a minha angústia. Me ajuda, Senhor, a viver segundo a tua manifestação, e assim, Senhor, ter uma jornada de vida que agrada o teu nome. Assim nós consagramos essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Oh Deus, eu fico, como termina o culto, né? Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. Deus é bom, sabe, meus irmãos? Você fez a melhor escolha da sua vida, amar Jesus. A única coisa que Jesus pede é o teu coração, mais nada. Você não precisa fazer mais nada, é amá-lo. Que o seu desejo seja amá-lo. Na semana que vem nós vamos começar a campanha de oração. Nós vamos ler Lucas e Atos. Vai ser 2 capítulos por dia. Olha, 2 capítulos por dia. Meus irmãos, você lê um capítulo de manhã e um à tarde. Se você esquecer de ler de manhã, você lê 2 à tarde. Ó, dá para você ir. E você vai ler o livro de Lucas, o livro de Atos. Só na última semana. Você pode ler nos 2 últimos dias, 3 ou 4 para concluir. Mas vai ser algo poderoso. Eu garanto a você que você vai ter o melhor ano da sua vida. Não porque você vai ter tudo, mas é porque Deus vai te dar a presença dele, que é tudo. Vira para alguém lá e diz: você foi abençoado hoje. Você foi muito abençoado. Então, já que você foi abençoado, paga o meu almoço hoje, né? Aí negócio azedou, né? Aí já vai praticar, né? Meus irmãos, quantos aqui nos visita pela primeira vez? Seja muito... Levanta sua mão, eu quero te conhecer. Alguém vai entregar algo para você. Seja muito bem-vindos, bem-vinda. Você pode aplaudir esses visitantes? Que pessoas maravilhosas. Você que está perto aí, dá um abraço em alguém. Diga: seja muito bem-vindo, se sinta em casa. Temos todo o interesse de te atender. E que você, agora temos culto às 18h30. Lembrando, semana que vem temos cantata das crianças à noite. Você pode trazer um convidado. Vamos deixar esse auditório lindo. Vai ser lindo ver as crianças no dia de ceia ministrando Jesus. Vai ser uma bênção. Lembre-se, frequente uma célula. Se você ainda não está, procure a Tagliani. Quero participar de uma célula, quero abrir uma casa. Gente, a célula é vida. Olha, o dia que eu não tenho célula na semana, eu fico desesperado. Foi uma dor no coração cancelar a célula terça, mas foi para um bem maior. Mas dá saudade, meus amigos, dá. A gente senta, acaba a célula 9h30. Tem dia que eu saio lá 11h40. É tanta conversa que a gente esquece do horário, esquece que no outro dia tem que acordar cedo. Isso quando eu não vou para outra célula e saio 2 da manhã. Então, é uma bênção, porque a gente gosta de amizades. Ninguém pode andar sozinho aqui, tá bom? Se você precisa de atendimento, procure a Tagliani. Se você precisa de oração, nos procure. Não ande só. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre nos mostra que o Senhor venceu por nós. O Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida, vida em abundância. O seu sacrifício não foi em vão. Nós estamos aqui. Que nós possamos crescer na tua presença e te amar ainda mais. E que essa semana a gente possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e as duas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Vai na paz, Deus te abençoe.